Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol batia no canteiro de obras com uma luz forte, revelando poeira e metal brilhante. Marcus Johnson, com braços fortes e coração valente, ajustava os andaimes com a precisão de quem conhece o valor de cada gesto. Ao seu redor, os operários se entretinham em um balé de máquinas e gritos. Mas hoje, algo estava errado. Gary Thompson, seu capataz, o encarava com um olhar sombrio, uma mistura de desprezo e raiva mal contidos. Marcus sentia aquela tensão familiar. Cada comentário, cada ordem abrupta, carregava o peso do racismo e da arrogância de Gary. E então o gesto veio brutal e inesperado. Um empurrão de ombro, um empurrão no vazio. Marcus cambaleou, seu corpo deslizando para o nada, o chão se afastando a uma velocidade assustadora. O vento assobiava em seus ouvidos. Os segundos se estenderam, aterrorizantes, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Mas às vezes o destino tem seus próprios planos. Uma rede esquecida, um gesto de cautela invisível, o pegou bem a tempo. Suspenso acima do vazio, Marcus sentiu o medo lentamente dar lugar à determinação. Este não era o fim, mas o começo de uma reviravolta que nenhum homem arrogante poderia ter previsto. Marcus Johnson levantou-se antes do amanhecer, como fazia todas as manhãs, com o corpo dolorido por anos de trabalho físico, mas a mente afiada e determinada. Ele se despediu com um beijo da esposa e dos 2 filhos antes de pegar sua velha caminhonete vermelha e seguir em direção ao canteiro de obras com vista para o centro de Chicago. O ar estava fresco, carregado de um aroma metálico e poeira, anunciando um dia intenso pela frente. No canteiro de obras, os sons de máquinas e martelos ecoavam como uma sinfonia caótica. Marcus cumprimentou seus colegas com um sorriso cansado, mas genuíno. Alguns retribuíram o gesto, outros, muito absortos no trabalho ou cautelosos demais diante da tensão, permaneceram em silêncio. Gary Thompson, o capataz, apareceu de repente na plataforma de metal como um falcão. Seus olhos escuros examinavam cada movimento de Marcus com uma mistura de suspeita e desdém. Johnson, atrasado para sua esquina de novo, ele disparou, mesmo Marcus tendo começado a trabalhar no horário. Marcus levantou as mãos paciente. Não, Gary. Comecei na hora. Só verificando o andaime. Gary bufou, um som que fez vários trabalhadores estremecerem. Verificado, hein? Sempre bancando o perfeccionista. Acha que isso vai te ajudar a subir na hierarquia? Marcus permaneceu em silêncio, com o olhar fixo nas tábuas e vigas que precisava montar. Sabia que responder só pioraria as coisas. Mas o ar estava carregado de eletricidade. Ele sentia que Gary procurava qualquer desculpa para humilhá-lo na frente dos outros. Quando Marcus se aproximou da borda do canteiro de obras para fixar uma viga, Gary deu um passo à frente com o rosto duro e cruel. Os outros trabalhadores trocaram olhares preocupados. Sabiam que Gary poderia passar dos limites, especialmente com Marcus. Um arrepio percorreu a espinha de Marcus. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer, mas ainda não sabia o quanto aquele dia mudaria. A manhã avançava e cada martelada, cada movimento do guindaste parecia aumentar a tensão no canteiro de obras. Marcus, concentrado em seu trabalho, sentia o olhar insistente de Gary em suas costas. Gary nunca perdia a oportunidade de criticar Marcus, mesmo por detalhes insignificantes. Cuidado, Johnson. Este não é o lugar para suas aproximações. Você quer que alguém se machuque? Gary gritou ameaçadoramente enquanto Marcus ajustava uma viga com precisão. Marcus respirou fundo, tentando manter a calma. Os outros trabalhadores observavam em silêncio, alguns prontos para intervir, outros cientes dos riscos caso Gary perdesse a calma. Estou sendo cuidadoso, Gary. Como sempre, respondeu Marcus com a voz firme, mas calma. Gary zombou, uma risada fria e desdenhosa que fez Marcus estremecer. E ainda confiante, né? Acha que isso vai impressionar alguém aqui? Marcus se forçou a desviar o olhar, concentrando-se na viga que deveria estar observando. Mas o ar estava carregado de raiva e preconceito. Gary se movia lentamente como um predador pronto para atacar. Então, sem aviso, Gary fez um movimento brusco. Aproximou-se de Marcus com uma velocidade surpreendente, empurrando-o violentamente em direção à beira do andaime. O coração de Marcus disparou. Ele cambaleou, sentindo o vazio se abrir sob seus pés. Não, ele sussurrou enquanto a gravidade o puxava para baixo. Os trabalhadores ao redor gritavam, alguns pulando para tentar pegá-lo. Os segundos se estendiam assustadoramente e o chão parecia distante, distante demais. Marcus sentiu a adrenalina e o medo invadirem,
mas em algum lugar lá no fundo, uma determinação silenciosa se formava. Ele não iria desistir tão facilmente. Então, algo inesperado aconteceu. Uma rede de segurança deixada por um colega vigilante e esquecida por semanas, estendeu-se sob ele e o segurou. O choque foi brutal, mas amenizado. Marcos permaneceu suspenso, ofegante, suspenso entre a vida e o vazio, enquanto os trabalhadores ao seu redor prendiam a respiração. Ele está bem, um deles finalmente gritou com a voz tremendo de emoção. Gary congelou e não sabia o que fazer. Seu ódio e arrogância se chocaram com a realidade. Marcos estava ileso e todos tinham visto suas ações. Pela primeira vez, o capataz se viu desamparado, vulnerável diante de sua própria crueldade excessiva. Marcos ficou pendurado ali por alguns instantes, com a respiração ofegante e o coração disparado. A improvável, mas salvadora, rede de segurança havia impedido sua queda. Cada fibra de seu corpo tremia, mas ele sabia que estava vivo. A tontura estava desaparecendo lentamente, substituída por uma raiva surda de Gary Thompson. Ao redor dele, os trabalhadores estavam paralisados com os olhos arregalados, alguns sussurrando palavras de alívio, outros de raiva. Os celulares já estavam prontos para filmar a cena, capturando o momento em que a justiça pareceu agir por conta própria, antes mesmo de ter a chance de falar. Você está falando sério, Gary? Sussurrou um jovem trabalhador, com a voz trêmula, olhando fixamente para o capataz que, pela primeira vez, parecia perplexo. Gary, com o rosto vermelho de raiva e humilhação, cerrou os punhos. Ele queria mostrar seu poder, controlar Marcos, e agora o destino se voltará contra ele em questão de segundos. Suas palavras não tinham mais autoridade, sua postura arrogante havia desmoronado sob o peso de sua própria crueldade. Marcos, recuperando o fôlego, endireitou-se lentamente. Colocou os pés no andaime, os músculos tensos e o olhar fixo em Gary. Você pensou que poderia me quebrar, Gary, ele disse com uma voz calma, mas firme, mas tudo o que você fez foi mostrar a todos quem você realmente é. Um murmúrio de aprovação percorreu o canteiro de obras. Os trabalhadores se aproximaram de Marcos, alguns dando tapinhas em seus ombros, outros colocando a mão em seu braço para confortá-lo. Pela primeira vez, ele sentiu uma verdadeira solidariedade ao seu redor, aquela força invisível que surge quando alguém ousa se levantar contra a injustiça. Gary recuou, incapaz de responder, enquanto o gerente da obra, alertado pela comoção, correu para o local. Vídeos em celulares já circulavam, registrando a arrogância do encarregado e a resiliência de Marcos. Thompson, gritou o chefe com a voz firme, chega. Você está suspenso até segunda ordem. E eu quero um relatório completo sobre este incidente. As bochechas de Gary coraram. Ele pensara que sua posição de poder o tornaria imune a quaisquer consequências, mas a verdade era clara. Marcos estava vivo, ileso, e havia muitas testemunhas. A vergonha o invadiu e pela primeira vez ele sentiu como era perder o controle. Marcos, enquanto isso, retomou cautelosamente seu trabalho, mas o peso da injustiça transformado em vitória lhe deu novas forças. Ele sabia que era apenas o começo. A luta não havia terminado, mas, pela primeira vez, as probabilidades pareciam pender a seu favor. O incidente deixou o canteiro de obras em um silêncio tenso, pontuado pelos sussurros e murmúrios dos trabalhadores. Marcos, ainda em choque, sentou-se por alguns instantes para recuperar o fôlego enquanto o chefe da empresa conversava com testemunhas e revisava os vídeos gravados pelos trabalhadores. Gary Thompson, enquanto isso, vagava como um leão ferido. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por um medo entorpecido. Os trabalhadores o olhavam com uma mistura de desprezo e alívio. O homem que tentará destruir Marcos acabará de se desacreditar publicamente em questão de segundos. Veja bem, Marcos, murmurou um colega, colocando a mão em seu ombro. Você se manteve firme. E olhe ao seu redor. Todos viram quem Gary realmente é. Marcos assentiu, ainda atordoado, mas um brilho de satisfação brilhou em seus olhos. A gravidade do gesto de Gary não era apenas física, era um teste de dignidade e coragem, e Marcos havia passado. O gerente da construção chamou Gary à sua sala. A porta bateu com força, deixando todos no canteiro de obras visivelmente tensos. Os trabalhadores trocaram olhares, alguns sussurrando. Finalmente alguém responderá por seus atos. Enquanto isso, Marcos voltava lentamente ao trabalho, mas o clima havia mudado. Colegas que antes permaneciam em silêncio diante da injustiça sentiam que finalmente podiam se manifestar e apoiar Marcos. Alianças estavam se formando, discretas mas determinadas. Vídeos do incidente começaram a circular nas redes sociais. Em poucas horas foram vistos por milhares de pessoas na cidade.
Marcos, um simples trabalhador, tornou-se involuntariamente um símbolo de resistência e coragem diante da injustiça e do racismo cotidiano. Gary, trancado no escritório do chefe, percebeu que sua carreira e autoridade estavam ameaçadas. O orgulho e a crueldade que costumava demonstrar não o protegiam mais. A sorte que até então lhe sorria foi subitamente revertida. Marcos, por sua vez, sentiu uma nova força dentro de si. Ele não era apenas mais um trabalhador, ele havia se tornado aquele que sobrevivera à injustiça e expor a verdade. Em algum lugar, ele sabia que aquele era apenas o começo de uma mudança que nenhum homem arrogante poderia impedir. Na manhã seguinte, o canteiro de obras estava estranho. Máquinas zumbiam, operários trabalhavam arduamente, mas um silêncio respeitoso reinava em torno de Marcos. Os olhares que ele encontrou agora estavam cheios de gratidão e admiração. Ele havia provado algo. Diante da violência e da injustiça, conseguia se manter íntegro e digno. Gary Thompson, por sua vez, ainda estava em choque. Suspenso de suas funções pelo chefe, viu-se sozinho em seu escritório, incapaz de esconder sua frustração e raiva. Cada segundo gasto em remoer só aumentava o sentimento de humilhação. Como isso pôde acontecer? Murmurou ele batendo com o punho na mesa. Foi só um gesto. Por que todo mundo está me olhando assim? Mas o mundo não viu um gesto simples, viu a arrogância e o racismo de Gary e a resiliência de Marcos. Os vídeos continuaram a circular, compartilhados por trabalhadores e nas redes sociais, e cada visualização lembrava Gary de seu fracasso público. Enquanto isso, Marcos começou a reconstruir sua rotina. Cada movimento no canteiro de obras era imbuído de cautela e foco, mas também de orgulho. Ele não conseguia apagar o medo que sentia, mas conseguia transformar a experiência em força. Você viu isso, Marcos? Perguntou um dos colegas, mostrando um vídeo no celular. Todo mundo está falando de você. As pessoas veem o que você passou e como se manteve de pé. Marcos deu um sorriso fraco. Sabia que não se tratava de uma vitória pessoal. Era uma mensagem para todos aqueles que sofriam humilhação e injustiça diariamente. O chefe, por sua vez, convocou uma assembleia geral. Deixou claro que o comportamento de Gary era inaceitável e que medidas rigorosas seriam tomadas para evitar que isso se repetisse. Os trabalhadores aliviados entenderam que o canteiro de obras passaria a ser um espaço onde o respeito e a segurança prevaleceriam. Gary, humilhado e impotente, começou a sentir pela primeira vez o que era perder toda a autoridade. Sua arrogância se voltará contra ele, e cada momento passado no silêncio do escritório o lembrava de que suas escolhas tinham um preço. Marcos, de pé no andaime, observava o canteiro de obras com uma nova sensação de serenidade. Ele sabia que aquela provação marcaria sua vida para sempre, mas também inspiraria aqueles ao seu redor a nunca cederem à injustiça. Nos dias que se seguiram ao incidente, o canteiro de obras gradualmente se transformou. A atmosfera, antes pesada e tensa, tornou-se mais respeitosa. Os trabalhadores, inspirados pela coragem de Marcos, começaram a se manifestar com mais liberdade diante da injustiça e dos abusos. Os insultos e as críticas de Gary não tinham mais o mesmo impacto, sua credibilidade estava abalada. Marcos, por sua vez, sentia uma nova força. Cada ação que realizava era agora acompanhada de um senso de responsabilidade. Ele não era apenas um trabalhador, era um exemplo. Seus colegas frequentemente o procuravam em busca de conselhos, para discutir situações difíceis ou simplesmente para compartilhar seu apoio. O chefe, no entanto, tomou medidas concretas. Reintroduziu regras de segurança rígidas, exigiu que qualquer violação fosse denunciada e garantiu que abusos de poder não pudessem mais passar despercebidos. Gary, agora suspenso, viu sua autoridade minada a cada reunião, a cada comentário dos trabalhadores. Mesmo seus aliados mais próximos relutavam em defendê-lo. Marcos, eu queria te contar. Murmurou um jovem colega com a voz cheia de admiração. O que você fez inspirou a todos nós. Não vamos nos deixar enganar de novo. Marcos sorriu, emocionado mas humilde. Ele sabia que não era a hora de se gabar. Sua vitória não estaria completa até que a mudança fosse duradoura. Gary, por sua vez, afundava na frustração e na raiva. Todas as tentativas de retomar seu poder eram frustradas pela vigilância dos outros trabalhadores e pela tensão crescente do chefe. Sua arrogância havia saído pela culatra, e ele começava a entender que suas ações tinham consequências irreversíveis. A história de Marcos também começou a se espalhar para além do canteiro de obras. Vídeos e depoimentos nas redes sociais atraíram a atenção da mídia local. Marcos, embora discreto, tornou-se um símbolo de resistência e coragem diante do racismo e dos abusos cotidianos.
Na calma restaurada do canteiro de obras, Marcos contemplava o horizonte, respirando o ar fresco da manhã. Sabia que a batalha por respeito e dignidade estava longe de terminar, mas já sentia que a solidariedade e a verdade poderiam mudar o rumo da situação. As probabilidades haviam mudado a seu favor e desta vez, ninguém poderia derrubá-lo. As semanas seguintes foram marcadas por uma nova energia no canteiro de obras. Marcos continuou trabalhando com o mesmo rigor, mas agora sentia um respeito silencioso emanando de seus colegas. Os trabalhadores que antes permaneciam em silêncio diante dos abusos agora se manifestavam sem medo. Eles tinham visto Marcos se manter firme, e isso lhes dera coragem para se manifestar. Ciente dessa influência, Marcos decidiu não deixar o ímpeto se dissipar. Realizou pequenas reuniões informais com seus colegas, discutindo segurança, respeito e métodos para denunciar abusos. Cada palavra que ele proferia carregava a sabedoria da experiência e a força daqueles que enfrentaram injustiças. Não podemos deixar esse tipo de coisa passar, explicou ele calmamente aos colegas. Se ficarmos quietos, isso vai continuar. Mas se nos apoiarmos, nada nem ninguém poderá nos derrubar. Os trabalhadores o ouviam cativados. Para eles, Marcos não era mais apenas um colega. Ele havia se tornado um líder, um símbolo vivo de coragem e dignidade. Enquanto isso, Gary Thompson, ainda suspenso, viu-se isolado. Os outros trabalhadores o evitavam, e suas tentativas de retomar o controle eram sistematicamente frustradas pela vigilância de Marcos e do chefe. A cada dia, ele perdia um pouco mais de credibilidade e autoridade. A queda repentina que causará a Marcos agora parecia simbólica de seu próprio declínio. Certa manhã, o chefe chamou Marcos ao seu escritório. Marcos, disse ele, sério, você demonstrou uma coragem e uma resiliência extraordinárias. Quero que você seja oficialmente o representante dos trabalhadores para a segurança e o respeito neste local. Seus colegas ouvem você, e acredito que você pode fazer uma grande diferença. Marcos sentiu uma mistura de orgulho e humildade. Não se tratava de reconhecimento pessoal, mas de uma oportunidade de garantir que ninguém mais passasse pelo que ele passou. Gary, por sua vez, soube da notícia pelos outros trabalhadores. Sua raiva ressurgiu, mas desta vez sem efeito. Marcos agora era reconhecido, protegido pela solidariedade dos colegas e pela vigilância do chefe. O poder que tentará destruí-lo mudará de lado. Este capítulo de sua vida, refletiu Marcos, não foi apenas sobre sobrevivência, mas sobre transformação. Cada ação, cada palavra dita com coragem, contribuiu para derrubar a injustiça e construir um canteiro de obras onde o respeito e a dignidade prevalecessem. A história de Marcos não se limitou ao canteiro de obras. Vídeos e depoimentos dos trabalhadores circularam rapidamente nas redes sociais, atraindo a atenção da mídia local. Jornais, emissoras de televisão e blogs começaram a noticiar o incidente, destacando a coragem de Marcos diante da arrogância e do racismo de Gary Thompson. Em cafés, ônibus e até nas ruas de Chicago, as pessoas comentavam a queda milagrosa de Marcos e sua calma exemplar. As palavras resiliência, dignidade e coragem eram associadas ao seu nome. Para muitos, Marcos havia se tornado um símbolo de resistência contra a injustiça cotidiana. Enquanto isso, o canteiro de obras passava por uma profunda transformação. Os trabalhadores, inspirados por Marcos, agora rejeitavam os abusos e apoiavam uns aos outros. A própria presença de Gary, mesmo suspensa, tornou-se um lembrete do que nunca deveria acontecer novamente. As regras de segurança e respeito estabelecidas pelo chefe eram agora seguidas à risca, reforçando um ambiente de trabalho mais justo e seguro. Marcos, no entanto, permaneceu humilde. Jornalistas às vezes vinham entrevistá-lo, e ele respondia com calma e sinceridade. Não fiz nada de excepcional. Apenas me recusei a ser esmagada pela injustiça. Se a minha experiência pode inspirar outras pessoas a se defenderem e manterem a dignidade, então vale a pena falar sobre ela. Essa modéstia fortaleceu ainda mais sua imagem. Os moradores da cidade, tocados por sua história, começaram a convidá-lo para conferências locais e a compartilhá-la em escolas e associações. Marcos percebeu que sua coragem se estendia além do canteiro de obras. Ele havia se tornado um exemplo vivo para toda a comunidade. Gary, por sua vez, via sua reputação ruir dia após dia. Suas tentativas de justificar ou minimizar suas ações eram sistematicamente frustradas pela divulgação de vídeos e depoimentos de trabalhadores. Cada nova menção a Marcos na mídia o lembrava de seu fracasso e da queda de sua autoridade. Marcos estava no topo do canteiro de obras, observando a cidade despertar ao seu redor. Ele sabia que a história não terminava ali, mas pela primeira vez sentiu que a maré havia virado.
Coragem e verdade haviam mudado o curso dos acontecimentos e, pela primeira vez, a injustiça não tivera a última palavra. Algumas semanas após o incidente, o chefe convocou uma assembleia geral com todos os trabalhadores e gerentes da obra. Gary Thompson estava presente, ainda em choque com a reviravolta. Esta reunião não era apenas administrativa, marcou uma reviravolta oficial na forma como a obra passaria a operar dali em diante. O chefe falou gravemente. Todos nós testemunhamos comportamento inaceitável. Gary Thompson colocou a vida de um de nossos funcionários em risco. Tomamos as medidas necessárias para garantir que isso nunca mais aconteça. Os trabalhadores atentos sentiram alívio e um orgulho silencioso. Marcos, sentado na primeira fila, sentiu o peso dos olhares de admiração sobre ele. Ele não era apenas um sobrevivente, havia se tornado um símbolo vivo de coragem e dignidade. Gary, humilhado, ouvia em silêncio. Cada palavra dita pelo chefe o lembrava de seu fracasso e o expunha a todos. Pela primeira vez, ele compreendeu que nenhuma posição de poder poderia proteger aqueles que agem com crueldade e arrogância. O chefe então se virou para Marcos. Marcos, você demonstrou uma coragem exemplar. Queremos reconhecê-lo oficialmente como representante dos trabalhadores para a segurança e o respeito neste canteiro de obras. Suas ações salvaram vidas e mudaram a cultura deste local de trabalho. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Marcos levantou-se lentamente, os olhos brilhando de determinação e modéstia. Obrigado, respondeu ele com a voz calma, mas firme. Esta vitória não é só minha, é nossa. Precisamos todos nos apoiar e garantir que ninguém aqui passe pelo que eu passei. Os trabalhadores aplaudiram calorosamente, e até mesmo alguns dos que haviam permanecido em silêncio se levantaram para cumprimentar Marcos. O reconhecimento não foi meramente simbólico, representou a profunda mudança que havia ocorrido no canteiro de obras. Gary, incapaz de responder, sentiu seu mundo ruir. Sua arrogância e crueldade haviam sido expostas publicamente, e ele compreendeu que a situação havia se invertido para sempre. Marcos não era mais um mero alvo, ele havia se tornado um modelo e uma voz que ninguém podia ignorar. Naquele dia, Marcos percebeu que sua coragem não só havia mudado sua própria vida, como também plantado as sementes de uma mudança duradoura em sua comunidade de trabalho. E pela primeira vez, sentiu um orgulho profundo e silencioso, o tipo de orgulho que surge ao defender a verdade e a dignidade diante da injustiça. As semanas seguintes foram marcadas por uma nova calma no canteiro de obras. O medo e a intimidação que antes pesavam sobre os trabalhadores foram substituídos por respeito e solidariedade. Marcos, agora reconhecido como líder e representante dos trabalhadores, continuou a trabalhar com rigor e determinação, mas cada gesto carregava a força de sua experiência e a sabedoria de sua resiliência. Gary Thompson havia sido oficialmente demitido. Sua arrogância e crueldade não deixaram espaço para redenção naquele canteiro de obras, onde a justiça e o respeito agora prevaleciam. Os trabalhadores, libertos de sua dominação, labutaram com renovado empenho, inspirados pelo exemplo de Marcos. Certa manhã, Marcos estava no topo do andaime, observando o canteiro de obras despertar sob os primeiros raios de sol. O vento agitava a poeira dourada e o som das máquinas ecoava como uma melodia familiar. Ele respirou fundo, sentindo a força da vida e da comunidade ao seu redor. Jovens trabalhadores vinham até ele regularmente para pedir conselhos, compartilhar suas preocupações ou simplesmente conversar. Marcos conversava com eles pacientemente, incutindo neles a convicção de que coragem e dignidade são as ferramentas mais poderosas diante da injustiça. Lembrem-se, ele costumava dizer, não se trata apenas de se defender, mas também de defender aqueles que ainda não encontraram sua voz. A solidariedade é a nossa força. A história de Marcos continuou a se espalhar para além do canteiro de obras. A mídia local e as redes sociais registravam regularmente sua jornada, inspirando outras comunidades a lutar contra o abuso e o racismo. Ele havia se tornado um símbolo vivo, a prova de que a coragem, mesmo diante da violência e da injustiça, pode mudar o rumo dos acontecimentos. E quando Marcos desceu do andaime naquele dia, cercado por colegas sorridentes e gratos, ele sabia que sua luta não havia terminado, mas que ele já havia conquistado algo extraordinário. Transformar o medo e a injustiça em força e inspirar mudanças duradouras. O destino que quase o fizera cair no vazio poucas semanas antes fora definitivamente revertido. Marcos Johnson não era mais apenas um trabalhador, tornará-se um símbolo de resiliência, justiça e honra para si mesmo, para seus colegas e para toda uma comunidade.